Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua mente, sobre o seu coração nesse dia. Hoje, o Senhor deseja falar ao nosso coração a respeito da provisão. Deus proverá tudo o que for necessário em sua vida e Ele quer te mostrar como essa provisão se manifesta. Em Marcos, capítulo 8, versículo 1 diz assim: Naqueles dias outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde, nesse lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão e, depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos, ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes e, tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Um dos traços do caráter de Jesus é o cuidado. Esse cuidado se manifestava em cada passo que ele dava, cada palavra, cada atitude. O mestre olhava para o cenário e para as pessoas com cuidado, com detalhismo e com amor. No versículo 2, a palavra usada para descrever o sentimento de Jesus em relação àquelas pessoas foi a compaixão. E dizer que Jesus teve compaixão vai muito além de uma simples pena ou simpatia. No grego original, a palavra usada nasce de um termo que significa literalmente entranhas ou vísceras. Para o povo daquela época, o interior do corpo era o lugar onde nasciam os sentimentos mais profundos. Então, quando o texto diz que ele se compadeceu, que ele sentiu compaixão da multidão com fome, significa que Jesus sentiu uma dor física e visceral, como um nó no estômago ou uma reviravolta nas próprias entranhas, que o impulsionou a agir e a alimentar aquelas pessoas. Era um afeto tão profundo que mexeu com o seu corpo inteiro, e não apenas com a sua alma, o seu coração ou a sua mente. Naquela ocasião, a multidão seguiu Jesus por 3 dias e no final da jornada não havia mais nada para comer. Este era o cenário. O mestre sabia disso, mas também sabia que eles precisariam voltar para casa e, se não comessem, iriam desfalecer. O primeiro ensinamento dessa história é exatamente esse, meus queridos. Jesus está te vendo. Ele vê você o seguindo, buscando sua presença e obedecendo a sua palavra. O Senhor sabe das suas necessidades e conhece melhor do que você o trajeto que está logo adiante. Talvez hoje você esteja preocupado, pensando em como será o seu amanhã, como conseguirá prosseguir, os recursos se esgotaram, mas escute isso: a provisão não se atrasa. Você pode descansar no amor e no cuidado atento do Senhor sobre a sua vida. Então, aquela multiplicação não era apenas urgente, ela era o sustento do amanhã. Deus não é um Deus apenas de urgências. Talvez você veja o Senhor assim, você acredita que Ele vai prover, mas só quando a situação fica impossível ou urgente. Mas não pense assim, porque o cuidado de Deus é para hoje e para o amanhã. O agir do Senhor é para a urgência de hoje e também para aquilo que virá amanhã, para a demanda de amanhã, para aquilo que ainda não chegou. Mas existe um detalhe nessa história, na verdade 2 detalhes. O primeiro é a gratidão. A gratidão na palavra de Deus sempre vem antes do milagre. A gratidão é a manifestação da fé e da certeza que Deus proverá tudo o que for necessário.
Mas a verdade é que quando estamos sendo provados e testados, gastamos muito mais tempo chorando e pedindo por um milagre do que agradecendo. Quando verdadeiramente sabemos que o Senhor está cuidando de nós, a gratidão flui livremente. Tudo pode estar dando errado, mas lá no nosso coração, no nosso íntimo, sentimos aquela paz, aquele refrigério e aquela confiança nos dizendo: daqui a pouco tudo vai dar certo. Jesus, mesmo sendo Deus, agradece por aquela pequena porção como se ela já fosse o suficiente para aquela multidão. Porque ele sabia que o Pai a multiplicaria. Ele sabia que o poder que emanava dele, através do Pai dos céus, iria trazer a multiplicação para aquele povo. Então, pergunte-se hoje, por que eu ainda não consigo dar graças como sinal da minha fé? Será que eu ainda tenho dúvidas e desconfiança a respeito do cuidado do Senhor e isso bloqueia a minha gratidão? O segundo detalhe é o convite à ação. Jesus entrega o alimento aos discípulos para que eles distribuíssem, e na nossa vida também é assim. Muitas vezes ficamos focados apenas na nossa demanda pessoal e deixamos de lado aquilo que o Senhor nos deu para entregar às pessoas. Nós não sabemos qual foi o instante exato onde aquela pequena porção de pães e de peixe se multiplicou, mas o texto deixa claro que o movimento dos discípulos fez parte daquela equação. A obediência dos discípulos em distribuir para aquele povo fez parte daquela equação. Eu não sei o que você tem vivido, mas de uma coisa eu sei: comece a distribuir e a entregar aquilo que o Senhor já te deu. Não importa as suas demandas, não importa aquilo que você tem clamado ao Senhor, não importa a sua necessidade hoje, comece pelo que você já tem. Uma coisa eu sei, Deus te convida hoje, te convida a crer que a provisão virá, crer que ela não será apenas para a urgência do hoje, mas também para a necessidade do amanhã. Hoje o Senhor te convida a crer ao ponto de ter um coração grato e crer para distribuir e compartilhar aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. E se nesse momento você deseja viver essa realidade e seguir por esse caminho da provisão do Senhor, uma provisão que envolve gratidão, que envolve fé, que envolve ação, ore comigo nesse momento. Ó Deus, nesta hora nós nos colocamos em Tua presença e te agradecemos pela Tua palavra. Rendemos nosso coração e nossa mente a Ti nesta hora e te pedimos que o Teu Espírito Santo venha e renove o nosso coração. Renove a nossa esperança, renove a nossa expectativa, renove em nossos corações a fé necessária e a gratidão, porque Tu és um Deus provedor, um Deus que não se atrasa, um Deus que se manifesta, que supre as necessidades e que derrama muito mais do que aquilo que esperamos, pedimos ou pensamos, pelo Teu poder. Ó Senhor, te pedimos que nesta hora o Senhor abra os nossos olhos, abra os olhos do nosso coração, da nossa mente, para verdadeiramente enxergar as nossas circunstâncias e ainda que sejam nossas necessidades urgentes, nossas demandas com os Teus olhos, que possamos enxergar as nossas circunstâncias com os Teus olhos, porque verdadeiramente, Senhor, se o Senhor nos der esta graça de começar a enxergar esse cenário com os Teus olhos, nós veremos a provisão do Senhor se manifestar. Nós teremos o discernimento, Pai, exatamente daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos e começaremos finalmente a entregar, a compartilhar, a distribuir, Senhor, sem reservas. Ó Deus, se o Senhor nos der verdadeira visão da nossa situação de acordo com os Teus olhos, verdadeiramente poderemos ter um coração grato, poderemos compreender o que está acontecendo, Senhor, através do discernimento do Teu Espírito, para que verdadeiramente possamos enxergar além, ver além,
compreender os teus pensamentos, Senhor, pela revelação do Espírito. Ó Senhor, que nesse dia o Senhor venha se mover em nossos corações, em nossas mentes, através do teu Espírito Santo e nos levar mais além, a um lugar de gratidão, a um lugar de ação, a um lugar de confiança genuína, porque os nossos olhos verdadeiramente verão a tua provisão se manifestar em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem alcançou o seu coração, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se no canal e compartilhe. Se você precisa de apoio emocional, de acompanhamento terapêutico cristão, para curar as suas dores emocionais e ter uma vida mais plena, acesse o QR Code que está na tela. Que Deus te abençoe.